Tudo bem, pessoal? Bem-vindos novamente ao canal Turista Faminto e hoje mais um vídeo sobre imigração, continuando a parte da determinação. Estou aqui com meu amigo Hiro, que mora na Nova Zelândia, eu moro em Portugal, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Muita gente tem dúvidas sobre isso e muita gente, na verdade, subestima ou ignora isso, né? Que é falar inglês. E qual a necessidade que a gente tem de falar inglês quando se pensa em migrar? Claro que se você vai migrar para um país em que o idioma é a língua inglesa, faz todo sentido você ter que saber falar inglês, pelo menos em algum nível. E hoje a gente vai discutir um pouquinho isso. Nós vamos falar sobre a necessidade de falar inglês se você vai migrar para Nova Zelândia e a necessidade de falar inglês se você vai migrar para Portugal. E vamos começar então com a Nova Zelândia. Se por acaso você quer assistir o vídeo referente à parte de falar inglês para Portugal, você vai encontrar o link nesse cantinho aqui, seu canto superior direito. Nós quebramos esse vídeo em dois para poder facilitar também, para não ficar conteúdo misturado. Eu vou usar uma cola porque o assunto é meio variado. E a gente decidiu fazer esse vídeo baseado na seguinte forma: nós vamos fazer como se fosse perguntas e respostas em vários temas e eu acredito que isso vai ajudar vocês a compreenderem quando e qual nível de inglês que é necessário vocês terem para cada situação. Né, Hiro, vamos começar então? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Vou viajar a turismo para Nova Zelândia. Será exigido algum nível de inglês pela imigração? Oficialmente não é necessário inglês, né? O oficial da imigração não vai exigir inglês. Agora, tenham bem claro, isso são relatos de dezenas de amigos. Nenhum oficial da imigração vai falar português. Eles não vão chamar nenhum tradutor para conversar com você. Você vai ter que se virar nos 30 ali, na frente do oficial da imigração, e explicar para ele os motivos, o que você vai fazer, para onde você está indo. Tenho amigos que a entrevista durou 1 hora, eles perguntando tudo, e aí depois eles perguntam de novo para ver se as suas respostas estão coerentes com as suas primeiras respostas, dependendo do nível de desconfiança que o oficial de imigração tem. Então, vocês têm que estar preparados para uma conversa. Se vocês têm amigos que vão te recepcionar aqui na Nova Zelândia, eu acho que, como é que eu posso dizer? Não custa eles fazerem uma carta de referência explicando os motivos de vocês estarem vindo para Nova Zelândia e que vocês talvez tenham alguma dificuldade no inglês, e essas pessoas podem se disponibilizar para conversar por telefone com os oficiais da imigração. Eles podem fazer ligações. Eles são pessoas normais, conforme eles vão tendo dúvida, eles vão mais a fundo nos tipos de perguntas, que lugares vocês estão indo. É uma série de respostas. A gente vai provavelmente fazer um vídeo só sobre como chegar aqui na Nova Zelândia, num outro momento, é um assunto bem extenso. Mas para turismo, não é obrigatoriamente necessário inglês, mas por questões óbvias, vocês estão vindo em um país que o idioma é o inglês, então vocês precisam saber se comunicar em inglês. Se vocês não tiverem inglês e estiverem acompanhados com alguém que fale inglês, é outra história, claro, né? Mas a resposta oficial é não é necessário, mas por questões óbvias, sim, é necessário. Muito bem. Vamos então para a segunda pergunta. Vou para Nova Zelândia com visto de estudante para estudar inglês em uma escola de idioma. Me será exigido falar inglês pela imigração? Eu acho que cai mais ou menos no mesmo caso do turista, né? Obviamente não vai ser vai ser o mesmo caso. Sim. Mas você pode desenvolver um pouquinho o assunto. No caso de estudar o idioma, a maioria das escolas, tudo isso antes mesmo de você conseguir o visto, né? Eles vão pedir para você fazer um teste online, geralmente, onde você vai ter que fazer o teste e eles vão saber qual é o teu nível de inglês
para conseguir fazer uma estimativa de qual tipo de sala, quantos alunos teriam juntos no mesmo nível de idioma, né? Então eles fazem mais ou menos uma triagem, digamos assim, do nível de inglês dos alunos. Mas oficialmente, então, se você está vindo para estudar idiomas, você não vai precisar nenhum nível de inglês, né? Mas cai, igual você falou, cai no mesmo nível do turismo. Você vai precisar de um básico. Muito bem. Vamos então para a terceira pergunta. Vou para a Nova Zelândia com visto de estudante para cursar uma universidade. É necessário saber inglês? Aí muda completamente o cenário. Eu acho que é um dos vistos mais difíceis de se conseguir não tendo um inglês, porque as universidades, dependendo da universidade, são cursos diferentes, são qualificações diferentes que eles exigem. Eu vou dizer que o número 1 aqui na Nova Zelândia aceito é o IELTS, né? Escrevi aqui para vocês, para quem não está muito familiarizado. E o segundo mais conhecido, eu acho que é o mais conhecido até no Brasil, é o TOEFL, né? Também escrevi aqui para vocês saberem como é que é, quem é. E só para vocês terem uma ideia, o IELTS, que é o mais famoso aqui na Nova Zelândia, ele vai de uma escala até 9. A nota máxima é 9. E o necessário, aí existem vários tipos de IELTS, os mais famosos são o General e o Academic. Claro, se vocês estão vindo aqui para fazer curso universitário, eles vão exigir de vocês o Academic. Ele é um pouco mais sofisticado, ele é um pouco mais extenso, digamos assim, essa é a diferença. E eles exigem de você uma nota 6. Então, no máximo de 9, você precisa de uma nota 6, né? E não vou me estender muito, mas o IELTS ele é dividido em 4 tipos de teste dentro do IELTS, que é como você entende o inglês, como você fala, como você lê e como você escreve, né? Então ele testa essas 4 aptidões suas do inglês. E ele exige que você tenha uma nota mínima nas 4 categorias, digamos, nota 5. Então você tem que ter uma nota 6 geral e uma nota mínima 5 em cada forma, né, de compreensão do inglês. Então é bem complicado se a pessoa está com um nível básico, né? Eu vou dizer que se você sai do inglês, do básico, do que os meus amigos, do que eu conhecia de inglês, a tua nota vai ser na faixa de 4, 3. É o básico do inglês para quem está vindo do Brasil. Agora, se você está exposto a filmes em inglês, você assiste filme, você consegue entender um filme sem legenda, você consegue desenvolver uma conversa, você consegue falar com alguém, você consegue escrever uma carta em inglês, alguma coisa assim, ler conteúdo em inglês, aí você está lá perto dos 5 e 6. Vamos então para a próxima pergunta. Vou para a Nova Zelândia com visto de trabalho. E é necessário falar inglês? Legal. Visto de trabalho, eu vou dizer que eu acho que talvez seja muito comum. Claro, tudo isso que a gente está conversando é a hora que a imigração abrirem as portas e tiver tudo voltando ao normal, né? Para quem está assistindo no futuro, a gente está gravando numa época de pandemia, onde as imigrações estão fechadas e as entradas estão fechadas, etc. Mas, de uma forma geral, a hora que voltar tudo ao normal, eu vou dizer que o visto de trabalho se divide em duas categorias, grandes categorias. Existe um programa chamado Work Holiday Visa, que é de trabalho, onde você vem e tem a possibilidade de trabalhar, né? Você não vem com um trabalho específico, você vem para procurar emprego. Geralmente são trabalhos básicos e não é exigido nenhum inglês de você, né? O Brasil tem uma limitação na quantidade de vistos por ano, se não me engano são 300 vistos só no ano. Tem uma limitação de idade para você conseguir esse visto também. Então esse é muito comum e é muito concorrido, né? Digamos assim, tem um horário, é muito engraçado, Cássio, tem um horário no ano
Então tem o dia, mês, ano e o horário que abre as inscrições. A galera fica ali pronta, eles vão no lugar que tem internet mais rápida e abriu o horário, pá, online, a galera começa a fazer inscrição e preencher formulário e resposta em 20 minutos você tem que terminar. Se você não terminou, talvez você já não consiga as 300 vagas, não seja um dos 300 a conseguir a vaga. Então é uma corrida muito louca. Se eu não me engano, é algo entre agosto e setembro, e depois a gente obviamente vai entrar em cada visto, não nesse vídeo, mas no futuro a gente vai falar sobre cada visto, vai entrar em detalhes, mas já abrindo um parênteses aqui, eu lembro uma vez eu estava lendo sobre esse assunto, o pessoal já deixa todas as respostas, digamos, num arquivo de texto, onde que ele só tem que copiar e colar para ser rápido, para não perder a janela do visto, porque senão rapidinho 300 pessoas preenchem aquilo e eu já participei de 2 rodadas de amigos, né? Eu estava lá para ajudar e 4 pessoas na sala para ajudar a responder e ter as respostas que são muitas são básicas que a gente consegue copiar e colar, mas algumas coisas são na hora. Então todo mundo ali tipo como se fosse um jogo para responder rápido ali e a pessoa digitar, uma loucura. Então é muito difícil, né? Não dá para contar com esse tipo de visto. Então, vamos falar do visto normal, que é o visto de trabalho. Muita gente se engana achando que é obrigatório ter o inglês para o visto de trabalho. Oficialmente, pela imigração, não é exigido o idioma inglês. Eles não fazem nenhuma verificação do seu idioma. Agora, de novo, por questões óbvias, para conseguir o visto de trabalho, você precisa conseguir um emprego que possibilite a oferta de visto. Não é qualquer emprego que você consegue visto de trabalho, né? Então, vamos falar assim, trabalhos como faxineiro ou lavador de prato, serviços básicos, você na prática não precisa do inglês, mas são empregos que não vão te dar o visto, né? Então, vocês precisam tomar muito cuidado. Existe uma lista gigantesca de profissões. Eu posso deixar um link aí para vocês das profissões que a imigração aceita para ofertar o visto de trabalho. Eu vou dizer que são vistos, são profissões realmente especializadas. Você precisa comprovar, né, experiência na área, comprovar qualificação na área, cursos, certificados, etc. Um monte de coisa. Eles vão ligar para o dono da empresa ou quem emitiu a carta de experiência para saber o que você fazia. É uma série de questões. Então, assim, na prática, você precisa do idioma de inglês. Mesmo que você pense assim, eu vou só conseguir o visto, mas daí você vai chegar aqui, vai ter dificuldades no dia a dia se não tiver o inglês, né? Eu tenho, com certeza, mais de 10 amigos que chegaram aqui sem inglês, porque conseguiram vistos, porque tinham amigos que já trabalhavam numa empresa, e aí um ajuda o outro e chega aqui sem inglês, numa empresa, vamos falar, de brasileiros que ajudaram a conseguir o visto, porque essa pessoa também tinha a mesma experiência, só que chega no dia a dia, eu vou dizer que todos eles vai sofrer, né? Passaram pelo inferno na Terra aqui, porque você tentar trabalhar sem conseguir se comunicar é algo extremamente frustrante. É assim, vontade de ir embora para o Brasil, porque como é que fala? Overwhelming, você fica, a sua cabeça fica muito... É uma sobrecarga. Isso. É muito difícil você lidar com morar e tentar a vida e trabalhar, sério, ainda mais você sendo especializado naquele trabalho, sem conseguir falar, porque a pessoa vai tentar te dar uma ordem. Tem situações, eu vou falar de obra, né, que é a minha experiência, eu tenho mais experiência nessa área. Vai chegar lá, o gerente da obra vai chegar e de repente vai começar a gritar e dar uma bronca em você porque você está fazendo alguma coisa completamente errada.
você não consegue se defender, você não consegue explicar o que está fazendo, você não consegue entender o que você está fazendo errado. Às vezes, ele tá te dando uma bronca e você continua fazendo alguma coisa errada e você não faz nem ideia do porquê você está levando aquela bronca. Então, tem gente que desmorona ali, acaba o chão da pessoa, a pessoa não gosta de ser chamada a atenção, ou passa aquela vergonha em público, ou colocou em risco uma obra, colocou em risco a sua vida, ou etc. Tem centenas de coisas que podem acontecer por você não ter o idioma. Então, estude inglês. Então, a gente está gravando esse vídeo numa época de pandemia, tudo fechado. A gente já explicou no vídeo anterior, né, Cássius? A gente está falando sobre planejamento. A gente está no tema da determinação que você tem de sair do país. Então, no planejamento, estude inglês. Estude inglês. É o que eu falo para todo mundo. Não só para conseguir o visto, né? A gente está conversando até de conseguir o visto, a gente está falando sobre o mercado de trabalho ou a situação real, e eu acho que o mais importante é você chegar aqui e se sentir ser humano, você se sentir parte da sociedade, poder se comunicar, né? Eu acho que é o básico você poder se comunicar. E segundo, com certeza com inglês você vai conseguir oportunidade de trabalho muito melhor. É assim, o dobro de salário se você consegue falar um inglês bom. Então, vale muito a pena você se dedicar, sabe? É muito gratificante o esforço que vai ter. O início eu acho que para qualquer coisa que a gente está estudando idioma, eu acho que é muito frustrante o início, mas passado a barreira do início, a hora que você consegue estudar bem, você vai chegar aqui com uma oportunidade de trabalho melhor, comunicação melhor, facilidade de fazer amizade melhor, entrosamento da cultura, etc. Então, eu acho que é isso. Outra, só, antes de terminar a palavra, o assunto trabalho, o último tópico que eu queria tocar é com relação à disposição. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? No assunto da inclusão familiar, no nosso vídeo anterior, vou deixar o link aí para vocês também, a gente fala da carga emocional, que a pessoa não está emocionalmente preparada, né? Às vezes para estar no outro país. E a mesma coisa vai acontecer no idioma. Igual eu estava comentando, você pode se decepcionar, você pode não estar emocionalmente preparado, não tendo o idioma correto para você, ou você não vai estar de repente disposto a fazer algumas coisas, ou você vai tentar um trabalho, mas eles vão te colocar numa posição básica, inicial, e às vezes você vai falar, mas eu não queria fazer esse tipo de trabalho, né? Como imigrante, dependendo do teu nível de inglês e do teu nível de experiência, você vai ter que abaixar a cabeça e se sujeitar a trabalhos básicos, simples, ou alguma coisa assim. Então, sobre o visto de trabalho, acho que é isso aí. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta. Quais os tipos de visto que o nível de inglês exigido é baixo ou nem sequer é exigido, Hiro? Vamos lá. Esse eu acho que vai ficar facinho de responder. A parte de visto de trabalho, eu já respondi no visto anterior, na pergunta anterior. E agora eu posso falar um pouquinho dos agregados familiares, né? O partner, que seria o marido ou a esposa do aplicante principal, não é exigido idioma nenhum na entrada do visto do trabalho, no momento da aplicação. E os filhos também não são exigidos de idioma nenhum, né? Eles entram na escola, conseguem se matricular sem inglês nenhum. As escolas são preparadas para receber imigrantes sem idioma, tem todo um preparo, tem toda uma adaptação ali o que acontece. Então, oficialmente eles não precisam, e na prática, como eles não vão oficialmente estar trabalhando obrigatoriamente, eles também não precisam, né? Claro que o ideal é ter, mas se precisar, se você tem o inglês, está vindo com um trabalho, etc., seu marido ou esposa não tem idioma, consegue aplicar o visto, consegue se virar e vai se virando aqui, vai aprendendo e vai começando nos trabalhos básicos, igual a gente comentou na outra pergunta, e os filhos vão aprendendo na escola, né, sem problema nenhum. Muito bem. A última pergunta.
em que momento me será exigido oficialmente saber inglês? Ah, muito boa. Ah, isso aí parece um videogame, ó. Você vai passando de fase e vai ficando mais difícil. Depois do visto do trabalho, né, uma vez que você chegou aqui, ou depois do visto... Eu acho que depois do visto de estudante, você precisa conseguir um visto de trabalho. Depois que você está trabalhando aqui, o tempo máximo de visto de trabalho, na média, aí são uns 3 anos. Você pode renovar o seu visto de trabalho. Agora, o que todo mundo tenta, depois de 3 anos, é aplicar o visto de residência, né? Aí sim, no visto de residência, para todos, sem exceção, é exigido o idioma, né? Seja para o aplicante principal, seja para o partner. Então, todo mundo tem que saber o inglês. É um requisito básico para eles aceitarem emitir um visto de residência. Você, para ter mérito em receber o visto de residência, digamos assim, você precisa ter o inglês. Eu até fiz uma anotação aqui. Para o aplicante principal, ele tem que ter a nota de inglês 6,5 no IELTS, que é uma nota, eu vou dizer, bem alta. No general, né? No general, não precisa ser o academic. E o partner, que é a esposa ou marido do aplicante principal, precisa ter a nota 5 no mínimo. Então é um pouco mais tranquilo. E o partner ainda tem a opção, eu vou dizer que não recomendo de forma nenhuma, mas eu sou obrigado a dizer que tem uma opção que é pagar a taxa do curso de inglês, que não é barato, não sei se são 4 ou 5 mil dólares, e aí você faz esse curso, depois que consegue o visto, você tem um período para fazer o curso. Não é obrigatório fazer o curso também, simplesmente você patrocinou um pouco a imigração ali com essa taxa. Mas basicamente, oficialmente, o momento extreme, o último momento que você precisa realmente comprovar o teu inglês é o curso no visto de residência. E eu vou dizer que muitos amigos meus brasileiros acabam patinando, prorrogando, procrastinando, não conseguem aprender e vão se enrolando no curso, no visto de trabalho, e não aprendem o inglês, e vão indo e não conseguem, e ficam escravos daquele emprego, daquele trabalho, porque não conseguem aplicar o visto de residência. É muito triste. Uma coisa interessante para a gente comentar aqui também é o seguinte, muitas pessoas vão pegar e vão falar assim, poxa, Hiro, mas se você vai aplicar depois de 3 anos que você está na Nova Zelândia para residência, então, obviamente, você já vai estar super fluente no inglês. É uma suposição incorreta, porque como o próprio Hiro falou, várias pessoas que ele conhece que estão lá há mais de 3 anos e ainda não têm um inglês bom o suficiente para poder aplicar para residência. Tem uma situação que é o quão disposto você está a aprender o inglês e qual é a exposição que você tem ao inglês. Várias pessoas, e eu vou dizer que é muito fácil ou muito comum um brasileiro começar a trabalhar numa empresa de brasileiros. Então ele passa o dia inteiro conversando em português com os colegas de trabalho, aí ele acaba fazendo amizade só com brasileiros porque é mais fácil, ele não consegue falar inglês, como é que ele vai fazer uma amizade com alguém que não fala inglês? Então ele fica naquele círculo de amizades de brasileiros, aí ele vai jogar futebol no final de semana, faz as atividades, ele fica numa bolha só falando português, e aí fica conversando com a família lá no Brasil, no WhatsApp, em português, é só português, e aí passam-se 3 anos, e a pessoa pensa, nossa, eu não consigo falar inglês. É muito comum, muito comum. Então, é muito cômodo, né, Cássio, você ficar com o idioma português, porque você consegue se virar só com português uma vez que você chega aqui, se você se fechar nessas bolhas de brasileiros. Isso daí é um cuidado que tem que se ter. Na verdade, é justamente o desconforto que vai fazer você crescer, o desconforto de você estar se expondo para o idioma inglês é que vai fazer com que você aprenda o idioma, por mais que você possa se sentir um pouco envergonhado, vai falar alguma coisa errada,
Não tenha medo, dá a cara para bater, né? Eu falo assim, quem está na chuva é para se molhar. Você não vai para Nova Zelândia ou para qualquer outro país que fale inglês ou qualquer outro idioma que seja para ficar falando português. Aprenda o idioma do país e se misture. Vai falar errado no começo, vai sair umas barbaridades ali e não tem problema, é assim mesmo que funciona a coisa. E é assim que você vai aprender e não vai ficar refém depois do sistema, né, Hiro? Sim, com certeza. Bem, essa era a última pergunta. Claro que existem outras perguntas que eventualmente você tem e a gente não fez aqui, então, por favor, deixe as perguntas nos comentários, a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Lembrando que todo esse tipo de informação é sujeito a mudança, mesmo a nota que é exigida. Normalmente é bem estável, mas toda a informação que a gente está passando é para a data desse vídeo. No caso da Nova Zelândia, normalmente a imigração ela faz alterações nas regras de imigração justamente nessa época de agosto e setembro, é mais ou menos por aí que eles fazem. Então, sempre consulte os sites oficiais de imigração do país que seja que você vai imigrar ou pretende imigrar e verifique se as regras ainda permanecem as mesmas, não seja pego de surpresa. Uhum. Isso aí. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, deixe seu likezito, ativem a notificação para os novos vídeos, né? Assim você não vai perder nenhum conteúdo. Já na sequência, nós vamos lançar o vídeo sobre o inglês para quem vem para Portugal. E você, se já quiser pular para esse vídeo, o link está aqui no seu canto superior direito. E aqui a gente só entrou na parte da necessidade do inglês e com certeza nós vamos falar individualmente sobre as dificuldades de cada tipo de visto, os tipos de profissão que são aceitos. Não se preocupe que nós vamos abordar todos os assuntos referentes ao planejamento da sua imigração em vários vídeos, né? São muitos assuntos, é muito longo, né? É quase impossível você veja só para falar de inglês quantos minutos já deu esse vídeo. Então, é isso. Obrigado pela sua audiência, por assistir o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.